Galera, acaba de ser uma informação bem peculiar, viu? Onde diz que a Sony estaria pretendendo fechar a divisão PlayStation e acabar de vez com o PlayStation. Exatamente, isso está viralizando na internet e tem gente acreditando nisso. Eu vou passar essa informação para vocês e comentar nos mínimos detalhes para vocês entenderem. Então antes de começar, vamos clicar aqui embaixo no gostei, se ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações no YouTube. Não manda os nossos para vocês, em relação a vídeos todos os dias e bora lá. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Push me. Push me. Pois bem, galera, olha só que maluquice. Sony encerrando a PlayStation? Não acredite em mentiras. Olha só isso aqui, mano. Mano, os caras levantaram uma informação que ficou tão assim, parecendo real, que muita gente começou a acreditar, por causa dos indícios que a indústria dos games vem dando recentemente. Pra vocês entenderem, primeiramente isso é notícia falsa, tá? Envolvendo o fechamento da divisão de games, estão sendo divulgados na internet agora, tá? É porque é o seguinte, ó, nos últimos dias, uma série de boatos sobre o suposto fechamento da PlayStation pela Sony tomaram as redes sociais. As palavras em baseamento de um analista, foi segundo um analista japonês que teria chegado aos ouvidos dos perfis do X, do Twitter, que logo aproveitaram a oportunidade para propagar esse caso. Os comentários sobre a crise na divisão de games da fabricante envolveria estoques ociosos, promoções recorrentes, demissões em estúdios e encargos de alta hierarquia, né? Mas será que tudo isso corresponde à verdade? Nesses casos, teria relação com o fim decretado pela empresa? Antes de comentar sobre quaisquer coisa, vale mencionar alguns pontos e fatores para vocês entenderem que isso não faz sentido. Primeiro, galera, a PlayStation atinge números impressionantes nos últimos meses, tá? Então é bem estranho falar por que a Sony fecharia a divisão com as vendas tão altas igual ela tá tendo. Ela tá no seu melhor momento. Sim, senhor, cara, olha, desde o fim da pandemia, quando a Sony decidiu aumentar a produção dos chips de PS5, e apesar das campanhas massivas de marketing, o console da nova geração vem atingindo números simbólicos, tá? E nos principais mercados do mundo, o videogame tá disparando como o console mais vendido, muitas vezes sendo o único a apresentar índices positivos em comparação em períodos ou anos anteriores. Com isso, cresce o entusiasmo para que as projeções ambiciosas da Sony se elevem ainda mais no ano fiscal. Então assim, aqui já está uma prova de que a Sony não fecharia a divisão PlayStation. Pra quê? Se o negócio é lucrativo. Uma coisa é fechada por uma empresa, a Sony ela não tem só PlayStation, tem outras coisas, né? Tem até filme, pá. Aí eu falo o seguinte, se ela tem uma parte da empresa dela que tá indo super bem, faria sentido fechar, segundo esse analista japonês que tá propagando essa informação, que é o fim da PlayStation, estamos perto do fim do PlayStation, que a Sony vai fechar a divisão segundo ele. Porque segundo ele, a Sony tá fazendo muitas promoções porque não tá vendendo. Muitas demissões, que a gente já vai explicar sobre essas demissões também, que eu nem cheguei a comentar exatamente aqui no canal. E tudo isso está sendo feito na surdina pela Sony porque as coisas não andam boas e qualquer hora a Sony vai fechar a divisão. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, analista japonês. O cara tá querendo só aparecer mesmo, né, com informação dessa. Simplesmente isso, não tem outra coisa pra gente falar. Olha só isso daqui, ó. Em novembro, a Sony divulgou um relatório financeiro referente ao mais recente trimestre fiscal. O documento mostrou que a PlayStation é a divisão da fabricante que mais arrecada em receita, acumulando até 300% mais do que os setores do cinema, Sony, no caso sendo dela, a Sony Pictures, e a música, que é no caso Sony Music. Então a PlayStation é a parte mais forte da Sony, cara. E além disso, as projeções da marca prevêem 25 milhões de consoles vendidos até março do próximo ano. Com agora no Natal, muita gente se presenteando, dando de presente, e o PS5 agora a Sony fabricando para atender a demanda aí no final de ano, tem essa previsão. E essa motivação tem por base ao período entre julho e setembro desse ano até, onde quase 5 milhões de PS5 foram vendidos. Então, tirando por base agora final do ano, que tem de vender muito mais por causa de festa de fim de ano, tende a aumentar. E o segundo melhor trimestre fiscal registrado da história da Sony, tá? E no início de novembro também a fabricante também anunciou que o console da nova geração alcançou a marca de 46 milhões de cópias vendidas. Desde seu lançamento, com isso estaria menos de 1 milhão de unidades para alcançar o marco de 3 primeiros anos estabelecido pelo PlayStation 4. Pra vocês terem noção, cara, o PS5 no período que ele está, desde que ele lançou, ele está melhor do que foi o PS4 na época que ele lançou. Então o PS5 está melhor do que o desempenho do PS4, que já foi bom na época quando ele foi lançado. Então é outro argumento, porque a Sony está indo muito bem também, tá?
Em relação ao mercado brasileiro, o PS5 vive um momento ainda mais especial. Com promoções históricas, Black Friday rolando, um console mais em conta, teria consolidado o videogame como produção de game mais comprados pelos consumidores, inclusive. E esse marco superou ainda mais as máquinas concorrentes, que é a Microsoft e a Nintendo, inclusive. O perfis do X apontaram um suposto estoque ocioso do PS5 com pivô para uma crise. Segundo esse analista que falou que a Sony está para fechar a divisão, é porque seria uma crise. O que é que ele disse que é que a Sony fez grandes estoques para justamente atender a demanda, visto que nos anos anteriores a empresa não foi capaz de estabelecer as lojas, principalmente em épocas natalinas. Segundo ele, é por causa do começo do lançamento do PS5 a Sony estaria tendo problemas das pernas atualmente por causa do que aconteceu ali na época. Cara, a Sony já se estabeleceu a isso, ela já conseguiu atender a demanda do PS5, ela conseguiu responder o mundo todo com os consoles, os jogos, então assim, ela deu a volta por cima disso. Porque no momento que o PS5 lançou, eu lembro, tava em pandemia, gente queria comprar e não conseguia porque não tinha estoque, a Sony não conseguia fabricar por causa da pandemia ali, tava muito limitado e tal. Mas tudo foi dado a volta por cima. Quem não comprou ali, comprou e tá comprando agora. Então se estabeleceu, está se estabelecendo por agora ainda, né? Vale falar isso, tá? Então o que esse analista tá falando não faz sentido nem nisso também, tá? Beleza? Enfim, o suposto analista ainda aponta que 13 milhões de itens parados no inventário da Sony tá ali. Mas não leva em conta que implementa não apenas o hardware, no caso do PS5, como também tem acessório, que é o caso do PlayStation Portal, que acabou de sair agora. E também o PlayStation VR, que é um acessório da PlayStation que não é tão bom, mas que a Sony mesmo já falou que é só um baita complemento pra... que ela não põe meta, tipo assim, não queremos vender tanto. Ela só fez, simplesmente isso. Ela não depende do PlayStation VR. O cara falou que tem 13 milhões de itens parados na Sony, mas tem a maioria disso é acessório, né? E o Portal, que é o console novo que a PlayStation lançou, tá parado. Tá parado não, acabou de lançar, quer dizer, entendeu? Então é estoque. O que esse cara tá falando, mano? Enfim, sem falar que agora vai sair também, já saiu, né, na verdade, o PS5 no mundo, em alguns países, o Brasil ainda vai receber, outros países que não recebeu vai receber, então vai esbranjar mais ainda essas vendas, tá ligado? Então é discutível, a divisão de jogos da Sony vive a melhor fase desde o segundo ciclo da vida do PS4, e isso se reflete diretamente nas ações da fabricante. Nos últimos 5 anos, os títulos de mercado cresceram 67,84%, enquanto acumulava em 2023 para 2024, traz um aumento de 4,62%, certo? Então, tudo isso tá aí uma informação que muita gente fica, né, acreditando no que esse analista falou. Esse negócio viralizou muito na internet, que a Sony vai fechar a divisão PlayStation. Só tá algumas provas aqui que isso nunca acontece e não deve acontecer. Pode acontecer no futuro, se a Sony fazer alguma pisada, acontecer alguma coisa grave e a galera, sei lá, parar de comprar e consumir. Algo que me lembra lá na época do PlayStation 3, quando o PS3 lançou. Ela fez aquele FAT, lembra? O preço era tão absurdo e o console tava dando problema. Ela saiu na desvantagem gigante e deu muito problema isso pra ela. Mas só que rapidamente ela conseguiu resolver, dar a volta por cima e o PS3 bombou. Mas se não fosse a Sony dar a volta por cima na época do lançamento do PS3, a Sony hoje talvez nem seria o que ela fosse, sabia? Porque na época que o PS3 lançou o FAT foi tão problemático que podia matar a marca PlayStation ali naquele momento, lá em 2006, né, basicamente. Então, o que o cara tá falando aqui, a meia pandemia, que a Sony tá ruim das pernas agora, poderia ser se o cenário não mudasse, mas o cenário mudou, tá? Então, é isso. E ele fala a respeito também de demissões, que houve 6 mil desenvolvedores demitidos, né, pela Embracer Group, porque a Embracer Group ela comanda vários estúdios, que até chegou a afetar alguns como a Naughty Dog, a Band, e aqui ainda fala, ó, teria sido demitidos apenas esse ano 6 mil pessoas, uma crise evidenciada ao fim de alguns projetos e também restauração após o período fiscal da pandemia, onde a força de trabalho foi expandida em vários setores para fornecer o capital remoto. Então, as demissões foi para tirar, para colocar, para reinvestir, simplesmente. Não foi porque tá quebrando as empresas, a Embracer não tá mandando, os estúdios mandaram o desenvolvedor embora porque tá quebrando, é só restituir, é simplesmente tirar para colocar novos e novas ideias. Projetos que foram cancelados, jogos que foram cancelados de vários estúdios, que também tem a ver com a PlayStation, no caso Naughty Dog, a Band, que tava ali na surdina, é porque às vezes eram projetos, igual a gente falou da Last of Us, que a gente tinha em mente que tinha sido cancelado, né, o multiplayer, mas só que tá na ativa, é só restauração, o negócio não tá indo bom, eles dão uma pausa no desenvolvimento, manda pessoas embora e coloca outra turma, né, isso sempre acontece, né? Então não quer dizer que tá
acabando e vai acabar porque se resume a isso, tá? Enfim, a indústria de games, ela é muito grande. A gente pega um estúdio aí, pra quem não sabe, qualquer estúdio desses maiores, são 100, 200 funcionários, é gente demais trabalhando num jogo só, tá ligado? Então sempre vai estar saindo muito e entrando muito. Tipo, saiu, pelo fato de falar, foi demitido 50 pessoas só naquele estúdio, pensou, tá quebrando a empresa, é muita gente. Só que não lembra que tem 200, 300 ali, e que de fato vai entrar mais 50, né? Então, outro esclarecimento também, tá? Enfim, a galera fala, o analista no caso fala também que a mudança ali do Jim Ryan, né, que era o presidente da PlayStation, agora entrando o novo agora, influenciou também. Cara, isso aí é contrato, tem um presidente ali, sai um, entra outro, pelo amor de Deus também. Então assim, o cara propagou uma informação que viralizando na internet está, a esse exato momento. O fim da divisão PlayStation, o fim do PlayStation está no começo. Não tá no fim, cara, não tá, tá? Então a galera começa a acreditar por causa dos argumentos. Só que não puxa a fundo como é que funciona, né? Simplesmente isso. E para análise desse rapaz que tá propagando isso, saiba que a Sony tem previsão de vender só 25 milhões de PS5 nesse final de ano. Será que ela vai conseguir? Do jeito que ela vem vendendo e agora pegando o final de ano, agora dezembro, festas e tal, a galera compra muito e dá de presente, etc. Não duvido, simplesmente. Enfim, galera, o vídeo foi esse, trazendo essas informações para vocês. E a Sony só vem mostrando resultados positivos, diferente do analista que falou que está sendo negativo, tá? Enfim, tá aí. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Fui, é nóis.